Muito bem, queridos, esse é o nosso vídeo número 1 acerca do curso Desvendando a Graça. Claro que esse nome é para instigar, a gente teria que ter uma quantidade de vídeos infinitos para falar acerca desse assunto. E não é minha intenção esgotar o assunto, pelo contrário, seria até prepotência minha dizer que eu vou esgotar o assunto acerca da graça de Cristo, mas é fazer com que você entenda a respeito das doutrinas principais acerca da graça, que é novo nascimento, justificação pela fé, a questão da salvação, as doutrinas acerca da salvação, a graça santificadora, a graça transformadora, capacitadora, a graça da glorificação dos corpos. Tudo isso nesse curso Desvendando a Graça. E na aula de número 1, que está disponível para você, eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho com as notificações e compartilhasse esse conteúdo. É muito importante que você interaja para que a plataforma entenda que é sim um conteúdo relevante. Então, na aula de hoje, a gente vai ver acerca do novo nascimento. E aí eu coloquei essa foto da série The Chosen, né? E que Jesus ele se encontra com Nicodemos, um mestre da lei, um fariseu raiz que entendia a lei de Deus, e Jesus se encontra com ele e a gente vai ver essa descrição lá em João 3, a partir do verso 3, Jesus respondendo a Nicodemos, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4 vai dizer assim: Nicodemos vai perguntar: como eu, homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E ele não entende, mas no verso 5, Jesus explica sobre a necessidade desse novo nascimento. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do espírito é espírito. Sobre essa necessidade de nascer de novo, como também um requisito para entrar no reino dos céus. Então, Jesus explicando para um mestre da lei, seria o pastor daquela época, né? Ele é um fariseu mais versado do farisaísmo, e não entenda fariseu no termo pejorativo, mas sim como um mestre na lei de Moisés. E ele não entende essa necessidade de nascer de novo. E Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, você tem que nascer do espírito, porque aquele que nasce da carne, que nasce da sua mãe, é carne, mas quem nasce do espírito de Deus é espírito. E Jesus fala que se alguém não nascer de novo, não pode ver, e depois no verso 5 ele fala que não pode entrar no reino de Deus, porque aquele que não nasce de novo, ele é carnal, e como alguém carnal, no verso 3 Jesus está falando que não pode ver o reino dos céus, pode contemplar algo sobrenatural. No verso 5, Jesus traz mais luz nesse assunto, falando: olha, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, porque é um reino espiritual. E nós, antes desse novo nascimento, nós estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus, longe da aliança. E no capítulo de Romanos, Paulo vai falar que nós éramos inimigos de Deus por questão de natureza. A nossa natureza corrompida pelo pecado que entrou lá em Gênesis 3, quando Adão desobedeceu, é uma natureza pecaminosa que nos distancia de Deus, nos leva para longe de Deus. E como alguém que não nasceu de novo pode entrar nesse reino? Como alguém carnal pode entrar num reino que é espiritual? Então, em Gênesis 3, Adão pecou e passou a se reproduzir sobre a face da terra com essa natureza pecaminosa, com esse defeito de fábrica, que é o pecado original. Isaías 59, verso 2, o profeta vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso Adão se distanciou de Deus. Adão percebeu que estava nu. E quando ele percebe que estava nu, a glória de Deus que o cobria sai dele. E ele percebe a sua pecaminosidade, seu estado decaído, seu estado corrompido
pelo pecado ali da desobediência. Romanos 8, verso 38 ao 39 diz assim: porque estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem altura nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A carta aos Romanos, Paulo escreve dirigida aos crentes que estão em Roma, com o objetivo dele poder estabelecer ali uma base missionária para evangelizar a Espanha. Então ele necessariamente está falando com os crentes já de Roma, que estavam lá até mesmo antes de Paulo chegar. E o Romanos 8 é uma tratativa acerca da justificação pela fé, e ele vai falando, e no final ele fala: quem poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Por quê? Porque Deus, ele toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ainda em Romanos 8, versos anteriores, vai falar que nós éramos inimigos de Deus por questão de natureza. Estávamos mortos espiritualmente, estávamos separados da aliança, estávamos distanciados, éramos almas viventes como o primeiro Adão, mas quando nascemos de novo, somos agora transformados em espírito vivificante e podemos cumprir aquilo que Cristo Jesus falou, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Através do novo nascimento, o nosso espírito ele é recriado e deixamos de ser como o primeiro Adão e passamos a ser como o último Adão, Cristo Jesus. A partir do novo nascimento, esse espírito recriado, ele pode se relacionar com Deus, porque importa que os seus adoradores, como o próprio Senhor Jesus falou, o adorem em espírito e em verdade. O relacionamento com Deus se dá no nível espiritual e não pode o homem carnal adorar a Deus, porque ele está morto espiritualmente. Um morto não tem iniciativa, um morto não tem uma disposição, um morto não tem vontade, um morto não pode fazer nada se Deus primeiro não vier ao seu encontro, o iluminar, o trazer das trevas para a luz, para que esse agora possa viver para Deus. A salvação do início ao fim, ela é obra de Deus. E dentro dessa salvação, que não é um processo, é um ato único, está incluído perdão, redenção, justificação, libertação, a salvação propriamente dita, o novo nascimento. São obras que acontecem instantaneamente no momento da conversão. O novo nascimento, ele acontece no momento da conversão, no momento em que nos damos conta que somos pecadores e necessitamos de Deus. E quando isso chega, esse entendimento chega às nossas mentes, é o próprio Deus vindo ao nosso encontro, fazendo cair as escamas dos nossos olhos, para que venhamos perceber a necessidade que temos de um Salvador. Então nada pode nos separar do amor de Deus. O pecado pode ou não nos separar de Deus? Romanos 8 fala que nada pode nos separar, mas e o pecado? O pecado pode nos separar porque separou Adão e Eva. Não foi verdade? Separou da presença de Deus, eles foram expulsos do paraíso. Deus que se relacionava com eles agora não se relaciona mais por causa do pecado. Eles perceberam que estavam em pecado, porque perceberam a sua nudez. Então, o pecado pode ou não nos separar de Deus? Se Romanos 8 fala que não, que nada pode nos separar de Deus, nem altura nem profundidade. Então, querido, nada pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado vai nos levar para longe da comunhão com o Pai. Quando na realidade não foi assim lá em Lucas 15, do verso 11 ao verso 32, na passagem do filho pródigo. Ele não deixou de ser filho, ele não deixou de ser amado pelo Pai, mas ele foi para longe, ele se apartou.
Mas eu creio que aqueles crentes, crentes mesmo, que experimentaram da salvação, e Hebreus 6 ali é outra questão, aqueles que provaram do dom celestial, é aqueles que experimentaram o poder de Deus, mas aqueles que foram salvos verdadeiramente, aqueles nascidos de novo. Você pode estar até vendo esse vídeo, você é um nascido de novo, um filho de Deus, mas você pode estar como um filho pródigo, distante da aliança, distante de Deus, mas cedo ou tarde você vai estar de novo nos braços do Pai. Deus vai o trazer irresistivelmente, ele vai quebrar a barreira da sua vontade. Ele não vai te dar uma chave de braço para te trazer para o convívio, mas ele vai te trazer graciosamente. Graciosamente você vai ser coagido no seu espírito de maneira doce, de maneira graciosa, nada forçado. E quando você perceber, vai estar como um filho pródigo, voltando, correndo para os braços do Pai, porque você não deixou de ser filho, assim como filho pródigo, mas o pecado te levou para distante, mas você não perdeu a sua filiação. E porque não perdeu, Deus vai o resgatar. Deus vai o trazer de volta. Esse tempo que você está no mundo, que de repente você está ouvindo esse vídeo, que você ainda esteja no mundo, você sabe que você não está pecando em paz. Sabe que existe no seu interior o Espírito Santo falando, ministrando. Mas às vezes o nosso pensamento é ofuscado pelos prazeres do mundo, pelo pecado, mas lá no fundo, se fizermos uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, perceberemos o agir de Deus. E se você está vendo esse vídeo, pode ter certeza que é o Espírito Santo trazendo de volta para a comunhão com o Pai. João, primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O estilo de vida daquele que nasceu de novo, que tem o seu espírito recriado, que agora é vivo espiritualmente, que é feito espírito vivificante. Ele não tem um estilo de vida pecaminosa, ele não consegue viver no lamaçal do pecado, mas pode sim, eventualmente, errar. Mas para isso, na primeira epístola de João, o apóstolo fala que, se contudo pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele escreve para que nós não venhamos a pecar. Contudo, se viermos a pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a nossa justiça. Ele nos justifica, ele nos limpa, nos redime, nos lava, nos perdoa. Ele intercede por nós. Ele advoga a nossa causa. Ele é aquele por meio do qual Deus nos enxerga. Deus enxerga a mim e a você pelos óculos, pelas lentes do sacrifício de Cristo. E isso não me dá uma posição de pecar deliberadamente. Paulo fala em Romanos 6, verso 1, que diremos, pois, diante dessas coisas? Continuaremos no pecado? É uma pergunta retórica. Não, claro que não. Aquele que nasceu de novo não tem uma vida no pecado, não tem uma vida aprofundada no pecado, mas antes vive para Cristo Jesus. Adão ficou separado da glória de Deus. Verso 10 de Gênesis 3 vai dizer que Adão viu que estava nu, pois a glória de Deus foi removida dele, e assim ele percebe a sua nudez. A gente tinha lá em Êxodo 33, verso 9, dizendo assim: assim que Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Moisés, ele não havia nascido de novo, Moisés ainda era um ser carnal, mas quando ele entrava dentro do tabernáculo, a coluna a coluna de nuvem, ela descia
E o Senhor falava com Moisés, porque a nuvem descia para encobrir a glória de Deus, porque Moisés é um ser carnal e Deus é um ser espiritual. E Moisés, na sua carnalidade, por mais bem-aventurado que o tenha sido, na sua carnalidade, ainda fruto fruto do pecado original, não era nascido de novo, porque a obra do novo nascimento se dá por meio de Cristo Jesus. Moisés precisava não enxergar a glória de Deus, senão ele seria consumido vivo por tamanha glória. Então a nuvem descia e encobria a glória de Deus para que Moisés não morresse ali. O homem estava corrompido pelo pecado, mas quando a glória de Deus se manifestava dentro dos santos, a Shekinah, essa nuvem encobria a glória de Deus para não consumir a Moisés. Um ser carnal, uma alma ainda vivente. Por isso que era necessário que essa nuvem encobrisse a glória de Deus para que Moisés não fosse consumido, porque ele era carnal e Deus é espiritual. Porém, nada vai pegar Deus de surpresa. Em Apocalipse 13, verso 8, vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou você acha que o pecado de Adão e Eva pegou Deus de surpresa? Não, antes da fundação do mundo. E a gente vê isso em Apocalipse 13, verso 8. O cordeiro já foi imolado, o cordeiro já foi sacrificado, porque Deus ele não está preso à nossa concepção de tempo, passado, presente e futuro. Deus ele está num estado atemporal. Ele não está preso à nossa realidade. Ele está fora da nossa realidade e se manifesta dentro da nossa realidade, dentro do nosso tempo. E a maior prova disso foi a encarnação do Verbo, Jesus Cristo, homem. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, nada pega Deus de surpresa. O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Para isso, ele já preparou um plano, porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Aleluia! Deus é tão bom que em Gálatas 4, verso 4, Paulo vai falar ao povo da Galácia, aos crentes da Galácia, o seguinte: que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, ou seja, homem, nascido sobre a lei, e ele veio cumprir o mandamento. Se na lei de Moisés evidenciava ao homem o quanto ele era falho e não conseguia cumprir um mandamento que é espiritual, segundo está lá em Romanos 8, o mandamento espiritual é perfeito. Mas o mandamento, a lei, não mudava a natureza do homem. O homem continuava imperfeito, o homem continuava falho. A lei só evidenciava o quão falho era esse homem diante da perfeição, da divindade, da lei de Deus, de uma lei que é perfeita, santa, uma lei que é espiritual e mostra a esse homem carnal a sua debilidade. Mas Deus providencia em Cristo Jesus a solução. Ele fala que Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo, nascido de mulher. Ou seja, homem. Por que nascido de mulher? Porque quem nasce de mulher é ser humano, nascido de mulher, nascido debaixo do governo da lei de Moisés. Ele cumpriu a lei, ele veio cumprir o mandamento. Ele não falhou, ele não pecou, ele pagou o preço, ele cumpriu toda a lei sem pecar e pagou o preço que nós deveríamos ter pago. E por causa desse preço que Jesus Cristo pagou no meu e no seu lugar, nós fomos totalmente perdoados. Mas porque ao terceiro dia ele ressuscitou, a nós foi possibilitado o dom da salvação, um novo nascimento. Agora podemos ser filhos adotivos de Deus, fazer parte da família de Deus. Em 1 de Pedro vai falar que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa nova identidade. Como filhos nascidos de novo, essa é a nossa identidade. Co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Nós
não conseguíamos, e olhamos para a história do povo de Israel, nós não conseguíamos cumprir a lei. Toda hora falhamos em alguma coisa. E aquele que falhar em uma parte da lei é como se houvesse falhado nela toda. Mostrava o quanto precisávamos de um Salvador. Alguém que cumprisse ali no nosso lugar, que pagasse o nosso preço. Cristo Jesus pagou o nosso preço. Ele cumpriu o mandamento, ele cumpriu a lei. Para que por meio dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. E ser considerado justo diante de Deus é poder comparecer perante ele como se nunca houvesse pecado, porque a justiça de Deus foi totalmente, plenamente satisfeita em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, verso 17 vai falar: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Eu queria te convidar a vasculhar esses versículos. Vai lá comigo, e eu estou com a minha Bíblia digital aqui. 2 Coríntios. Pode ser que eu tenha citado outro versículo ao invés do verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17. Segunda Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17. Logo, todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora, a NVT. Logo, todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Por meio do sacrifício e da ressurreição de Cristo, por meio do agir de Deus de vir ao nosso encontro, nós nos tornamos justos diante de Deus. Romanos 5, verso 1, Romanos 3, verso 22 vai falar acerca da justificação pela fé. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Vai lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Deus não está em guerra comigo e com você, porque nós fomos tornados justos. Nós não nos tornamos, nós fomos tornados justos. É algo que aconteceu além da nossa vontade. Aleluia! Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, fez por nós. 2 Coríntios, verso 5, eu vou ler de novo para que essa verdade fique gravada no seu coração. Logo, todo aquele que está em Cristo, ou seja, que nasceu de novo, se tornou nova criatura, nova criação. A velha vida acabou e teve uma nova vida, um novo início. Tudo isso por meio da obra do novo nascimento. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim: e ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Nós fomos perdoados, redimidos, lavados, santificados. Aleluia. Deus, ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, verso 22. Nós fomos libertos. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus.
fazem aquilo que conduz à santidade e que resulta na vida eterna. Agora, porém, estão livres. Nós estamos livres do poder do pecado e nos tornamos escravos de Deus. Fazemos aquilo que conduz à santidade e que resulta na vida eterna. Ainda em Efésios, volta lá comigo, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus, não veio de nós. E no novo nascimento, nós somos salvos, somos libertos, redimidos, transformados em novas criaturas, somos justificados. É obra exclusiva desse ato do novo nascimento. O novo nascimento não é um processo. Você não vê um bebê nascendo, primeiro nasce a perna, depois nasce o braço, depois nasce a cabeça. Quando ele sai do útero da sua mãe, ele sai por completo. Não, o médico não tira primeiro uma perna, deixa se desenvolver lá o restante do bebê para ir tirando as partes. Não é um processo, é um ato. O novo nascimento é um ato, e dentro desse ato está incluído a justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, a obra da justificação, a obra de nos tornarmos novas criaturas, o nosso espírito é recriado. Nesse ato de nascer de novo, nosso espírito é recriado. Nós passamos a ser espírito vivificantes como Cristo é. Não mais como o primeiro Adão, como diz Paulo em Romanos, mas como o segundo Adão, Cristo Jesus. Nós somos feitos novas criaturas. Embora o nosso corpo, as nossas emoções continuem as mesmas, mas o nosso espírito é vivificado. Nós fomos redimidos, libertos e salvos. Tudo isso está incluído na obra do novo nascimento. Deus não está em guerra comigo e com você. Amém? Então, quando nascemos de novo, no mundo espiritual, nós recebemos uma nova identidade. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Ainda que os problemas da vida, as circunstâncias, as emoções possam nos dizer algo contrário, o inferno possa falar algo contrário, nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma nova identidade. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios 12, verso 27, diz assim: somos o corpo de Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Nesse momento que nascemos de novo, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Uns vão ser a cabeça, outros vão ser a orelha, outros vão ser a mão, outros vão ser o braço. Uns vão ser pastores, mestres, profetas, evangelistas. Tudo para a edificação do corpo. O que a mão não almeje, ser a cabeça. A cabeça não pode viver sem a mão, sem os pés. É o conjunto desses nascidos de novo, em conjunto, em harmonia, que formam o corpo de Cristo sobre a face da terra, que é a igreja do Senhor Jesus. 2 de Pedro 1, verso 4, fala que nós somos agora, depois desse novo nascimento, essa identidade que recebemos, diz que nós somos participantes da natureza divina.
E eu queria ir lá com você, segunda Epístola de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês, e por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Nós temos a natureza de Deus implantada dentro de nós. E que natureza é essa? Esse novo espírito, essa nova criação. Temos o DNA de Deus. Foi implantado em nós no novo nascimento, fazendo uma analogia com a biologia, a natureza, o DNA de Deus, esse código genético dos céus, aleluia, foi implantado dentro de nós, porque nós somos participantes da natureza divina. 2 Coríntios 5, verso 21, fala acerca da nossa justificação. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A ira de Deus sobre o pecado foi derramada completamente em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu e você somos justos diante de Deus. Volto a dizer, Deus não está em guerra comigo, com você. Nós somos a justiça de Deus. Nós éramos por natureza como o primeiro Adão, mas agora somos por redenção, como Cristo no nosso espírito. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus habita dentro de nós. E olha que preciosidade, olha que poder, que revelação. Quando você tem dentro de si essa revelação tão poderosa dessa sua nova identidade, pode acontecer o que for do lado de fora. O que for. Há uma segurança, porque você é filho de Deus. E se éramos como o primeiro Adão, alma vivente, mas agora, por causa da redenção que há em Cristo Jesus, o Espírito que habitava dentro de Cristo, habita dentro de mim e de você, o Espírito Santo da promessa. Amém? E o próprio Espírito, como está lá em Romanos 8, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu sei porque sei, porque sei, porque sei. Porque é minha identidade. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. 1 Coríntios 15, verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo Jesus, ele é o último Adão, é espírito vivificante. Se nós somos participantes da natureza divina, esse mesmo espírito vivificante está dentro de nós, porque agora podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não adoramos como alma, mas nós adoramos em espírito, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Mas vai chegar o dia, 1 de João 4, verso 7. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Tal qual Jesus é, somos nós também nesse mundo. Se Jesus é filho, nós somos filhos. Se em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e também em nós habita corporalmente toda a plenitude da divindade na pessoa do Espírito Santo. E isso nos dá segurança para o dia do juízo, para os dias finais.
porque habita em nós o Espírito Santo da promessa para o dia ao qual fomos selados. Ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da herança da salvação. Se você tem dúvida acerca da sua salvação, a garantia da sua salvação é o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de nós. Essa é a nossa garantia. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Eu queria te convidar a ir lá em João, Evangelho da vida de Jesus, relatado por João, capítulo 10. Capítulo 10, a partir do verso 18, verso 17. João 10, verso 17. Jesus ele está falando: O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o Pai ordenou. Jesus aqui ele está falando acerca dele ser o pastor das ovelhas. Ele fala que ele toma, o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida. A iniciativa de ir para a cruz é do próprio Senhor Jesus, para tomá-la de volta. Ninguém tira a vida dele, mas ele mesmo a dá deliberadamente. E eu queria que você entendesse uma verdade tão poderosa. Cristo Jesus, ele é pré-existente, ele não teve início ou fim de dias, ele estava com Deus na criação, mas ele decide vir ao nosso tempo e se fazer homem. É uma decisão dele. Ele decide dar a sua vida por nós. A obra é dele em nosso favor. Se nós herdamos a culpa do primeiro Adão, embora nós não tivéssemos nem nascidos, mas herdamos a culpa, nós também, por causa de Jesus, pela iniciativa de Jesus, nós herdamos a justificação. Por meio de Adão, nós herdamos a culpa, sem ao menos existirmos para tomarmos uma iniciativa ou não de pecado. Mas por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, mas por meio de Jesus, uma graça muito maior, entrou a justificação. Jesus, deliberadamente, por iniciativa própria, ele decide dar a sua vida por nós. E esse é o penhor da nossa herança. Essa é a garantia que somos salvos. Diz assim: Eu sou o bom pastor. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar e abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e as dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Verso 15. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço e sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida. Ele é o bom pastor. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E como é que sabemos que ele é o bom pastor? Porque ele deu a sua vida por nós, que somos as suas ovelhas. Somos ovelhas desse pasto.
Nós não estamos nas mãos do empregado que, quando vê o lobo, foge, deixa o rebanho à deriva, mas nós estamos na mão do bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o bom pastor não deixa as ovelhas se perderem. Essa é a boa nova. E o Espírito Santo em nós é a garantia da nossa salvação. Mas nós não possuímos méritos algum, mas são os méritos de Cristo. Nós não possuímos méritos. A salvação não é conquistada por mérito, a salvação é adquirida por misericórdia. A salvação não é conquistada pelos nossos méritos, mas é adquirida por misericórdia de Deus. Romanos 5, do verso 1 ao verso 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança daquele que foi feito nova criatura, que foi redimido, lavado, santificado, aliançado, é propriedade eleita, é sacerdócio santo, é povo de propriedade exclusiva de Deus, daquele que é filho, é a garantia, porque estamos firmes não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 1 fala que Deus não está em guerra com nós, porque nós fomos justificados pela fé em Cristo, por intermédio dele, de quem obtivemos acesso pela fé. E nessa fé nós estamos firmes, e não nos gloriamos em nós mesmos, mas nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos por causa de Cristo. Por isso que eu falo, a salvação do início ao fim é obra de Deus. A salvação do início ao fim é obra de Deus. É Deus que vem ao encontro do pecador, tira a venda dos olhos, as escamas dos olhos. Esse pecador, ele ouve a palavra, ele tem fé para crer nessa palavra, porque quem colocou essa fé no coração dele foi o próprio Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, se o pecador ele crê mediante a pregação da palavra, ele crê, ele exerce fé na palavra que ele ouve, na palavra do evangelho, porque o próprio Senhor Jesus o iluminou o pensamento, o próprio Senhor Jesus é o autor e consumador da fé, e por causa disso ele está crendo. Então, a salvação do início ao fim é obra de Deus. E porque ele se mantém firme, é porque Deus o dá graça nessa jornada de vida para o capacitar. Acheguemo-nos, portanto, como está lá em Gálatas, confiadamente ao trono da graça para achar graça em ocasião oportuna. A graça em ocasião oportuna não é só para quando pecamos, mas é para evitar o pecado. E vai chegar o tempo do fim e que nos apresentaremos diante de Deus e ouviremos: entrai, benditos do meu Pai. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu e você somos a ovelha de Cristo. Não somos os bodes que Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheci. Mas somos ovelhas, porque o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção que há em Cristo Jesus. Entenda, meu querido, a força da nova criatura em Cristo Jesus está em viver como nova criatura. Eu não vou me acomodar nessa obra inicial da graça, mas agora, porque eu entendi essa obra, porque eu fui feito nova criatura, eu vou andar essa jornada de vida cristã em santificação, como uma nova criatura. Claro que eu ainda vou errar, mas o estilo de vida daquele que é a nova criatura não é uma vida baseada no pecado, mas é uma vida procurando diligentemente agradar aquele pelo qual ele foi salvo, agradar a Deus. Não agradá-lo para ser salvo, mas agradá-lo porque foi salvo. Porque, como está lá em Efésios 2, do verso 8 ao verso 9,
E quando eu falo salvo, essa obra do novo nascimento, a salvação ela é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, nada que eu faça vai me tornar salvo diante de Deus, porque a salvação é ato de Deus no ser humano. E porque eu entendo isso, eu vou corresponder em boas obras, eu vou andar como nova criatura. Muito bem, queridos, chegamos ao fim dessa aula. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Amém? Graça e paz.